galera, tudo bem, Maranata? Estamos agora caminhando para a segunda semana de estudo. Que Deus seja louvado por Ele ter concedido mais essa semana de estudo da palavra sua, da palavra de Deus e também da lição da Escola Sabatina. Convido você agora para a gente fazer uma oração para a gente começarmos o resumo dessa semana. Senhor meu Deus, obrigado por essa semana de estudo. Agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua bondade, misericórdia. Peçamos agora neste momento o Espírito Santo, Senhor, para o estudo, que o Senhor esteja conosco, nos abençoa e nos ilumina agora, em nome de Jesus Cristo que eu te oro. Amém. Introdução, sábado, a irresistível arte da imitação. Todos nós, como seres humanos, temos uma característica de imitar as outras pessoas que a gente tem contato. Quando a gente é criança, a gente tem a tendência de imitar os nossos pais. Quando nós somos adolescentes, temos ali a imitar o que acontece em um grupo entre amigos. As pessoas, nossos amigos que estão mais próximos da gente. Quando a gente é adulto, a gente tem a tendência a imitar, copiar as pessoas que têm mais destaque ou influência na sociedade. Nós começamos a imitar palavras, gestos, ações, atitudes que aquela outra pessoa que tem assim um certo respeito, que a gente respeita, ou admiração, faz. E na vida cristã, será que nós também temos palavras, ações, atitudes a imitar? Nós, como servos de Cristo, imitadores de Cristo, temos sim. A partir de quando a gente começa a fazer, não somente fazer as ações que Jesus fazia, mas sim criar um relacionamento, um vínculo com Cristo, a partir de quando nós começamos a contemplá-lo, nós somos transformados por Ele. Nessa semana examinaremos exatamente este contexto. Ação, domingo. Gostaria de ler com você agora os versos onde a lição está baseada. E se encontra em Filipenses capítulo 3. Eu vou ler do verso 12 até o verso 14. Mas os versos realmente que se estendem vão até do verso 12 até o verso 21. Mas eu quero ler esses versos porque são os versos centrais. O verso 12 inicia dizendo o seguinte: Não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição para a qual Cristo Jesus me conquistou. Verso 13. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Verso 14. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chamou em Cristo Jesus. Eu li na NVT, nova versão transformadora. Compreensão segunda, simplesmente com Jesus. O próprio Jesus criou o discipulado. Mas qual era o alvo? De acordo com Lucas capítulo 6, verso 40, ele diz o seguinte: O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. O alvo do discipulado é ser semelhante a Jesus Cristo em seu comportamento e ações. E Cristo Jesus deu algumas dicas como deve ocorrer essa mudança. Primeiro está em João capítulo 13, verso 35, ele diz o seguinte: Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor um pelos outros. Jesus Cristo incita seus discípulos a ter um amor altruísta, um amor verdadeiro, um amor na prática e não somente na teoria. Um amor que não espere nada em troca. Assim como os pais cuidam de um bebê recém-nascido, desde o tempo todo na vida, né? Pai é pai. Mas quando ele está ali nos primeiros anos de vida, os pais têm todo um trabalho para cuidar dele. Às vezes precisa dedicar tempo, dinheiro, esforço, ali um pouco de preocupação também. Então, ele não vai ganhar nada, o pai não vai ganhar nada com aquilo, mas ele faz ali por amor, porque ele ama o seu filho, quer ver ele bem. Nós temos que praticar o amor sem esperar nada em troca. O segundo ponto que Jesus se referiu está em Mateus capítulo 16, verso 24, que diz o seguinte: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aqui não é uma espécie de masoquismo espiritual, mas sim uma forma altruísta, vamos dizer assim, abnegada e nobre de demonstrar o nosso amor por Jesus Cristo. Mas eu lhe pergunto, o que a gente vai ganhar com isso? Nada, apenas o reconhecimento glorioso de Jesus Cristo. Vamos dizer assim, nada... Eu não sei se entenderam, eu acredito que sim. O terceiro ponto está em Marcos capítulo 1, verso 17, que Jesus diz assim: Jesus lhes disse: Venham comigo e eu farei que vocês sejam pescadores de gente. Deus diz que eles iam, além de amar e se anegar a si mesmo, deveriam ser
conquistadores de pessoas. Por que nós chegamos a tudo isso? Porque o cristão, embora os cristãos devam ser amorosos, abnegados e conquistadores de almas, os verdadeiros discípulos são amorosos, abnegados e conquistadores de almas. O relacionamento deles com Jesus Cristo os transforma radicalmente, elevando-os a ser simplesmente como Jesus. O discípulo mesmo é aquele que faz tudo sem esperar nada em troca. Interpretação terça, discipulado cristocêntrico. Existem várias ideias para explicar o que é realmente discipulado. Para algumas pessoas é ser gente boa, legal, gentil, simplesmente isso. Para algumas pessoas pegar ao pé da letra, se tornar verdadeiramente um hippie espiritual, abandonar tudo e seguir a Jesus Cristo com tudo. Para algumas pessoas ter um crescimento ali social, crescer academicamente, etc. Mas, de acordo com Filipenses capítulo 3, dos versos 12 até o verso 14, incluindo o verso 17, Paulo pinta um quadro ali bem interessante. E a gente vai citar alguns exemplos do que realmente é o discipulado. O primeiro exemplo que ele cita no verso 12, que ele diz o seguinte: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo. Filipenses capítulo 3, verso 12. O que a gente vê aqui? Um crescimento, nunca estar perfeito. Brilhando cada vez mais. De acordo com o salmista, quer dizer, de acordo com o livro de Provérbios, é aquele justo. Nasce durante o dia como o sol que está nascendo e vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. É um crescimento que vai amadurecendo dia após dia. O segundo passo é crescer em caráter, Cristo, né? Mas o segundo passo é esquecer-me das coisas que ficaram para trás. É o que está escrito no verso 13, do capítulo 13 de Filipenses. Renunciar e ter um compromisso com Jesus Cristo. Esquecer as coisas que foram passadas, tudo o que você já fez ali de passado, que você talvez tenha cometido um erro, e esquecer aquilo e prosseguir para frente, tendo em vista. O terceiro passo é avançar para as coisas que estão adiante, prosseguindo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Isso está em Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14. Prosseguir, mantenha seus olhos fitos no alvo, no que é a salvação em Cristo Jesus e a aprovação divina de Deus. Tudo isso que a gente percebe, em suma, né? O discipulado está constantemente crescendo, amando, negando-se a si mesmo e conquistando pessoas para Cristo. Discipulado não é meramente uma questão de foro íntimo entre uma pessoa e seu Deus. Ele se torna contagiante quando discípulos ajudam novos discípulos a crescer, negar-se a si mesmo, aceitar Jesus Cristo, repetindo seu chamado a outros discípulos. É claro que isso também tem uma amplitude muito maior. Envolve também o discipulado em busca de ter uma amplitude maior com a família, com a mordomia, com o relacionamento com as outras pessoas, com a saúde, com a modéstia e assim por diante. Isso envolve o discipulado. Conexão quarta. Gostaria de abrir a Bíblia mais uma vez com você, dessa vez em 1 Pedro capítulo 2, do verso 21 a 25. O verso 21 inicia dizendo o seguinte: porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento. Pois Cristo sofreu por vocês. Ele é seu exemplo. Sigam seus passos. Verso 22. Ele nunca pecou, nem enganou ninguém. Verso 23. Não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julgou com justiça. Verso 24. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que fôssemos para o pecado, morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas somos curados. Verso 25. Vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, o guardião de sua alma. Eu gostaria que você analisasse João capítulo 8, verso 32 e 31 também. Eu gostaria que você também analisasse 2 Timóteo capítulo 2, verso 2, e também Lucas capítulo 14, verso 26 e 27. Aplicação. Quinta. Dentro e fora. Há uma batalha clássica que acontece dentro da igreja, que todos nós com certeza já vamos nos envolver alguma hora, ou já nos envolvemos, que é a batalha entre compromisso interno e externo. O que argumenta o compromisso externo diz que nós temos que aumentar os evangelismos, ter mais ali compartilhar, estar mais infiltrado ali junto com a sociedade, acompanhando de ajudar nos serviços missionários, evangelísticos, ajudar os necessitados,
fazer campanhas de saúde, etc. e etc. Os que argumentam contra o compromisso interno é edificar a igreja, crescimento espiritual, santificação e espiritualidade e também ensinamento e também ajudar os membros ali a se desenvolverem para que haja um crescimento da igreja. Mas nós temos que ter cuidado. Ambas trabalham juntas, assim como nossas pernas. Sabe por quê? Porque ambas existem, não existem a edificação da igreja sem o evangelismo, é claro, nem o evangelismo sem a edificação da igreja. Pois a gente tem, ambos compartilham do mesmo significado, do mesmo propósito. Então temos que andar juntos. Temos que estar ali em conformidade. Sabe por quê? Porque o discipulado é um processo contínuo, que começa antes do batismo, prossegue após o batismo e leva o discípulo a se tornar mais parecido com Jesus. Por isso, temos que realmente ter uma preparação espiritual ali dentro da igreja, por meio de treinamento, e para depois irmos para realmente o campo missionário, irmos realmente para a guerra, literalmente falando. Vamos lá evangelizar para sermos ali, conquistarmos mais pessoas e propagar a mensagem de Jesus Cristo. Esse realmente deve ser ali andar juntos e não separados. A edificação e o evangelismo da igreja devem andar juntos. Reflexão sexta. Empreendimento divino. Gostaria de concluir lendo um verso de Ellen G. White que ela diz lá em um livro Evangelismo, página 354 e 356, que ela fala o seguinte, lá no finalzinho: os que estão empenhados mais ativamente em realizar com fidelidade e comprometimento sua obra, a obra de Deus, de ganhar pessoas para Jesus Cristo, são os mais desenvolvidos em espiritualidade e devoção. Seu propósito, seu próprio trabalho ativo proporciona os meios à sua espiritualidade. Que verso incrível! E eu gostaria que a gente realmente refletisse nisso. E jovem, já que a gente sempre tem um alvo, um método, algum foco, eu gostaria que nós começamos de agora em diante a termos um lema com nós. E eu escolhi o que está lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4, o verso é o 12. 1 Timóteo capítulo 4, deixa eu ver se eu acho aqui, 1 Timóteo capítulo 4, verso 12, que diz o seguinte, eu vou ler na NVT, porque é uma das traduções que eu mais gosto e que realmente enfatiza muito bem o conteúdo deste verso, que diz o seguinte, mas você pode ler em qualquer versão que você quiser, mas eu gosto mais dessa tradução, que diz o seguinte, não deixe que ninguém o menospreze, porque você é jovem. Seja exemplo para todos os fiéis nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Que esse seja o nosso lema, nosso alvo. Vamos orar para nós concluirmos com chave de ouro este resumo? Senhor meu Deus, obrigado por este resumo que o Senhor nos concedeu. Ilumina-nos sempre. Esteja conosco em toda a semana. Que o Senhor possa providenciar a próxima semana de estudo para nós crescermos espiritualmente cada vez mais, Senhor, e vivermos na experiência, na ação e não na prática, Senhor. Por favor, esteja conosco, nos ilumina sempre, possamos guardar tuas palavras nos nossos corações e a praticarmos. Em nome de Jesus Cristo que eu te oro. Amém. Que Deus abençoe vocês, jovens, que Deus esteja com vocês, meninos, meninas, moças e rapazes, que Deus os abençoe e que sejamos cada vez mais um exemplo para a nossa sociedade e para as pessoas que estão ao nosso redor. Que Deus nos abençoe, que Deus esteja com você, que Deus abençoe. Estarei orando por todos os inscritos e por todas as pessoas que estão neste mundo, todos os evangelistas, todos os jovens. Deus nos abençoe. Maranata! Jovem, se você está vendo esses canais aí, procure nos canais indicados pelo meu canal e se inscreva nesses canais aí indicados, porque todos eles fazem resumo ou explicação da lição da Escola Sabatina. Isso é um conselho, eles não me pediram para fazer isso, mas eu estou fazendo porque eles são meus companheiros e eu acredito que vocês vão gostar da metodologia deles. Então fica a dica, até logo.